Oremos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Todas as intenções pelo qual a missa foi encomendada, eu dizia de manhã, repito agora, solte teu coração. Eu sei que ainda não moro em um apartamento. Você vai rezar durante toda a quaresma. Insista nesta oração. Não desista da intenção. Deus eterno e todo-poderoso, através dos exercícios anuais dos sacramentos da quaresma,